Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós temos aqui mais uma aula sobre a linguagem de programação Java. Nós já tivemos duas aulas, a aula 1 e a aula 2. Se você não visualizou, não assistiu essas aulas, eu te convido a assisti-las. Nós temos aqui uma playlist no nosso canal só para tratar sobre a linguagem Java. A de hoje é a terceira aula, onde vamos falar sobre os tipos primitivos e algumas classes que vão nos ajudar a manipular dados. Muito bem, então eu te convido a assistir até o fim esse vídeo e que ele seja muito útil para você. Muito bem, então hoje é a nossa terceira aula sobre a disciplina Java. Hoje nós vamos falar sobre os tipos primitivos da linguagem Java, sobre a classe string, que é uma classe muito importante para a manipulação de dados, também sobre as classes wrappers, que são classes que também são chamadas de invólucros, vamos ver o que é isso, e também sobre a entrada de dados, quando você quer atribuir a uma variável um valor a partir do teclado. Na linguagem Java, os tipos primitivos eles são utilizados para representar valores básicos. E nós temos 4 tipos de valores, que são os valores caractere, os valores inteiros, os valores reais e os valores lógicos. O tipo char é utilizado para representar caracteres. Uma variável do tipo char poderá armazenar um caractere. O tipo boolean é utilizado para representar valores lógicos. Na verdade, esse tipo só pode ser possível armazenar ou valor verdadeiro ou falso. E nós temos o tipo, ou melhor, os tipos byte, short, int e long. Eles são utilizados para representar valores do tipo inteiro. E qual é a diferença entre eles? É a quantidade de bits disponível para armazenar o valor. E nós temos ainda o tipo float e o tipo double, que são tipos que vão ser úteis para armazenar valores reais, ou seja, valores que tem ali o ponto flutuante, que tem casas decimais. Em Java, nós utilizamos o sinal de igualdade para representar uma atribuição. Neste caso, a variável idade ela está sendo declarada do tipo int, e aqui na sua declaração nós temos uma atribuição onde o valor 17 está sendo atribuído à variável idade. Então não se confunda. Esse símbolo de igualdade ele vai representar uma atribuição e não uma comparação. Este outro exemplo, eu tenho a variável float, do tipo float, chamada preço unitário, que está recebendo o valor 15,99. É importante observar que quando você vai atribuir um valor do tipo float, é preciso colocar o F no final do valor. Nós temos também aqui uma variável chamada opção, do tipo char, onde ele recebe o caractere S minúsculo. É importante observar também que toda vez que você for colocar o valor que vai ser atribuído, ele precisa estar entre aspas simples. O tipo boolean, ele só pode ter dois valores, que é o false ou o valor true. Neste caso, a variável ligado está recebendo o valor falso. E nós temos uma outra variável, neste exemplo, chamada valor total, que é do tipo double. A variável valor total está recebendo o valor 10.443,70. Neste caso, você não precisa colocar nenhuma letra no final. O compilador do Java ele já vai interpretar que esse valor aqui é do tipo double. Bem, em alguns momentos é importante você fazer
operações com valores de variáveis de tipos diferentes e às vezes até atribuir a uma variável um valor que inicialmente era de um outro tipo. Então, para isso, nós vamos precisar seguir algumas regras. Então, vamos partir aqui do tipo byte. O tipo byte ele representa valores do tipo inteiro, só que com tamanho, uma quantidade de bits menor. Ele pode ser convertido, o valor de uma variável do tipo byte pode ser convertida para o tipo short, que também é do tipo inteiro, mas possui uma capacidade maior de armazenamento. O tipo char, embora ele não seja inteiro, ele armazene caracteres, ele também pode ser convertido para um outro tipo de variável inteira, que é o do tipo int. Então, tanto o short como o int, como o char, podem ser convertidos aqui para um tipo inteiro. Uma variável que seja do tipo int, que tenha um valor do tipo int, esse valor também pode ser convertido para uma variável, para ser armazenado por uma variável do tipo long, ok? Long também armazena valores inteiros, só que possui uma capacidade de armazenamento maior do que o tipo int. E uma variável do tipo long pode ser também convertida para o tipo float e para o tipo double. Além disso, uma variável do tipo inteiro, ou melhor, do tipo int, pode também ser convertida para o tipo double e também para o tipo float. A variável do tipo long ainda pode ser também convertida para o tipo double. Aí você pode observar que algumas setas estão tracejadas. O que isso representa? Representa que, embora a conversão entre esses tipos primitivos seja permitida, pode ocasionalmente ocorrer a perda ali de valores. Como assim? A perda da precisão dos valores. Tudo bem? Porque, por exemplo, a variável do tipo long, ela tem a mesma quantidade de bytes que uma variável do tipo double. Só que é importante observar que uma variável do tipo double, ela tem números após o ponto, ou seja, números decimais, enquanto a variável long não tem. Então, se o valor de uma variável long for muito grande, pode ocorrer o quê? A perda da precisão. Tudo bem? Então, a gente vai ver alguns exemplos na prática mais na frente. Aqui eu tenho alguns exemplos, algumas variáveis que foram declaradas. E aqui do lado eu tenho umas conversões que são legais, ou seja, que são permitidas pelo compilador. Então, neste primeiro exemplo, ó, S2 recebe B. S2 é do tipo short e B é do tipo byte. Logo, é possível fazer essa conversão aqui. Por quê? Porque byte ocupa menos espaço do que short. Semelhantemente, eu tenho a variável do tipo i2, que é do tipo int, recebendo um valor da variável s1, que é do tipo short. Logo após, eu tenho a variável i2 recebendo o valor da variável c. i2 é do tipo int, enquanto c é do tipo char. Ok? Agora eu tenho a variável L2, que é do tipo long, recebendo o valor da variável i1, que é do tipo int. Neste outro exemplo, eu tenho a variável f2, que é do tipo float, recebendo o valor da variável L1, que é do tipo long. E finalmente eu tenho a variável d2, que é do tipo double, recebendo o valor da variável f1, que é do tipo float. Muito bem, então aqui nós temos alguns exemplos de conversões legais, né? Você pode pegar um exemplo desse, digitar ali no NetBeans e você vai testar e ver que na hora da compilação o teu programa vai ser compilado sem nenhum problema. Quando você tem esse tipo de conversão, a gente diz que são conversões automáticas.
tá? Em tempo, ali na hora que você compila, que o teu programa for rodar ali, vai ficar, o programador não precisa indicar nada, basta fazer a atribuição que automaticamente o valor de uma variável que é menor do que a que está recebendo, esse valor vai ser convertido na variável maior, que ocupa mais espaço de memória. Para esse mesmo conjunto de variáveis, nós também temos aqui alguns exemplos de conversões ilegais. Por exemplo, I2 está recebendo o valor de F1, só que I2 é do tipo int, enquanto F1 é do tipo float. Então, essa conversão não vai ser permitida. Você tem também aqui F2 recebendo o valor de D. F2 é do tipo float, enquanto D é do tipo double. Não vai ser permitido. S2, que é do tipo short, recebendo C, que é do tipo caractere, que é do tipo char. Então, também não será permitida essa operação. Este outro exemplo, eu tenho B, que é do tipo byte, recebendo o valor de C, que é do tipo char. Também não será possível. Só que em algumas situações, o programador ele precisa pegar o valor que está numa variável que é de um tipo maior e colocar numa variável que é de um tipo menor. Então, para isso, nós vamos utilizar da coerção, também chamada de cast ou até typecast. Quando é que você vai usar coerção? Quando precisa converter um tipo maior em um tipo menor. É importante o programador ficar atento, porque nessa situação pode haver perda de informações. O programador também ele vai assumir os riscos dessas conversões. Então vamos a este exemplo. Eu tenho a variável f, que é do tipo float, e a ela foi atribuído o valor 10.6, e em seguida eu tenho a variável i, que é do tipo int. Então vamos supor que eu tive a necessidade de pegar esse valor e colocar na variável i. Então, como está aqui comentado, esta é uma instrução errada. Na hora de você compilar vai dar problema, vai dar erro de compilação. Mas aí você pode me dizer, não professor, mas eu quero apenas o valor 10, porque eu sei que i armazena apenas valores inteiros. Eu quero descartar o ponto 6. E aí, como é que a gente pode fazer? Bem, existe o recurso da coerção. E como é que eu faço a coerção? Bem, o programador, você, eu, nós temos que informar ao compilador, explicitar isso. Olha, eu quero pegar esse valor do tipo float e colocar nessa variável do tipo int. Eu sei que eu vou perder informações, mas é isso que eu quero fazer. Então, como é que a gente faz isso? Olha só, aqui novamente eu tenho a variável f, que recebeu 10.6, e eu tenho a variável i, que vai receber o valor de f. Veja que eu coloquei aqui o tipo int entre parênteses antes da variável f. Então é dessa forma que eu vou fazer aqui a coerção. O que eu estou indicando ao compilador? Olha, compilador, é o seguinte, tem um valor lá em f, certo? Que é 10.6. E eu quero colocar a parte inteira dele na variável i. Veja que i é do tipo int, não é isso? E a correção aqui eu tenho que botar o mesmo tipo, tudo bem? Então dessa forma, na hora da compilação, você não vai ter problema. Agora é importante ficar atento, porque aí vai ser analisado apenas a compilação, mas de repente aquele número ali ele perdeu alguma informação que era necessária, e aí no teu cálculo mais na frente que você vai usar esse i, é importante observar que foi descartado a casa decimal, tá ok? Para que o teu programa não funcione de forma errada, de forma inesperada, tudo bem? Bem, nós temos também
não é um tipo, mas sim uma classe. String. String não é um tipo primitivo, mas é uma classe. Essa é uma classe muito útil, por quê? Porque o tipo char, que é o que trabalha com caracteres, armazena apenas um caractere por vez. Mas em muitas situações a gente vai precisar armazenar uma cadeia, uma sequência de caracteres. E aí nós vamos utilizar a classe string. Tudo bem? Essa classe string, como eu falei, ela vai armazenar uma sequência de caracteres. Então, neste exemplo, eu tenho aqui a declaração da string curso recebe Java. Olha só, veja que quando você for fazer uma atribuição de uma string, é necessário você colocar entre aspas duplas, tá ok? Ao contrário do tipo char, que era apenas aspas simples. Aí nós temos as classes invólucros, também chamadas wrappers. Essas são classes que permitem que os valores de tipos primitivos sejam tratados como objetos. Em algumas situações a gente vai precisar pegar um valor inteiro e tratar como objeto. Bem, talvez você que nunca estudou programação orientada a objeto pode estar se perguntando, mas o que é objeto? O que é classe? Nós vamos ver daqui a algumas aulas isso aí com mais detalhes, tudo bem? Mas é importante você saber que essa lista que eu coloquei aqui, boolean, character, double, float, byte, short, integer e long, veja que eles começam com letra maiúscula. Não são tipos primitivos, e sim são classes que vão auxiliar aqueles valores dos tipos primitivos. Nós temos aqui um exemplo de uma aplicação aqui de um tipo de uma classe invólucro, que é a character. Olha só, no exemplo eu tenho aqui, declarei uma variável chamada letra, do tipo char, que recebeu U, e eu quero saber, informar se aquele valor que está em letra é realmente uma letra ou não. Como assim? Porque poderia ser um número, poderia ser um ponto de exclamação. Então veja que dentro do system out println, ou seja, o valor que eu quero mostrar na tela, na saída, eu tenho aqui a string é letra, e esse mais aqui, o que ele vai fazer? Ele vai juntar, que a gente chama de concatenar, ele vai concatenar esse pedaço com o resultado dessa operação aqui, isLetter. Ou seja, aqui é um método de uma classe invólucro, onde eu estou passando a variável letra, que é do tipo char, e esse método ele vai retornar verdadeiro ou falso. Ou seja, neste caso, onde eu tenho aqui a letra U, ele vai retornar verdadeiro, ou seja, true. Mas se aqui no lugar do eu tivesse um número 2, por exemplo, esse método iria retornar o valor falso. Bem, nessa outra linha, eu quero saber se a letra é maiúscula. Então, novamente, eu tenho aqui a classe character e o método, após o ponto, is uppercase. Então, eu vou passar aqui o valor de letra, que é U, e ele vai retornar para mim, neste exemplo, falso. Por quê? Porque o U aqui é minúsculo. Tudo bem? Então, você depois pode fazer esse exemplo para testar lá no NetBeans. Agora nós vamos ver um exemplo aqui com a classe integer. Então, veja só. Você tem aqui uma variável x do tipo int, que recebe 4. Um objeto str valor, que é do tipo string, recebendo aqui o valor 10. Mas veja que esse 10 não está no formato int, mas sim como uma string. Veja que está delimitado com as aspas abrindo e fechando aqui. Em seguida eu tenho a variável int valor do tipo int. E o que ela vai receber?
Olha, veja que eu tenho aqui integer, que é a classe invólucro, ponto parsEint. O que esse método faz? Ele vai receber uma string, nesse caso str valor, e dessa string ele vai retornar o número inteiro. Então, nesse caso, foi passado para o método o valor 10, mais entre aspas, e o método vai retornar o valor 10 no formato int. E aí, esse valor será armazenado na variável int valor. Em seguida, eu tenho mais uma vez um método da classe integer sendo utilizado, que é o método max, aonde será comparado e testado ali, retornado qual é o maior valor entre as variáveis x e a variável int valor. Tá, ok? Então, neste caso, no final das contas, vai aparecer lá para o usuário maior valor, 10, porque 10 é maior que 4. Então, esse é um exemplo bem simples. E eu sugiro que você faça ali no NetBeans para testar. Também utilize de outras classes que nós não colocamos aqui na apresentação, para que você possa ali treinar e explorar e assim aprender a utilizar esses métodos. Aqui eu tenho uma tabela onde nós temos um resumo de cada tipo primitivo, qual é o conteúdo dele, a classe invólucro, chamada de wrapper, e o tamanho em bits, e também a faixa de valores. Tudo bem? Então eu tenho aqui o char, o boolean, o byte, short, int, long, float e o double. Tudo bem? Então veja que cada tipo primitivo tem a sua classe wrapper. Char tem a character, tem boolean, que é boolean com B maiúsculo, byte, byte com B maiúsculo e assim por diante. É importante observar que o tipo primitivo int, a sua classe invólucro é chamada de integer, tá ok? E a char é chamada de character. As outras classes invólucros dos outros tipos é o mesmo nome do tipo, com a diferença que a primeira letra de cada palavra é maiúscula. E também nós temos a quantidade de bits que cada tipo desse vai ter disponível na memória. Muito bem, agora o que a gente vai ver é como a gente faz para pegar uma informação do teclado e colocar em uma variável. Tudo bem? Para isso, nós vamos utilizar a classe scanner. Essa classe que vai possibilitar que a gente faça essa leitura do teclado para usar o valor no nosso programa. Só que para que a gente utilize essa classe, nós precisamos importá-la ao nosso código, pois essa classe é uma classe que está em um outro pacote. Vamos utilizar o NetBeans para nós fazermos aqui um exemplo bem fácil, onde você vai poder entender melhor como utilizar essa classe. Muito bem, então agora eu tenho aqui o NetBeans, eu já criei aqui um projeto, tenho aqui a minha classe entrada, saída, dados, pode ser qualquer outro nome, e tenho aqui o meu método main, que é o método principal por onde o meu programa começa. Vamos fazer um programa bem simples, onde eu vou pedir para o usuário digitar o nome dele, a idade, e depois eu vou exibir na tela. Tudo bem? Então nós vamos utilizar aqui a classe scanner. Você digita aqui scanner. Só que, como eu falei para vocês, essa classe ela não pertence ao meu pacote. Então ela está num pacote externo. Eu preciso fazer a importação. Uma dica bem útil aqui é você teclar Ctrl espaço e o NetBeans já vai te dar uma sugestão ou várias sugestões de onde você pode encontrar essa classe scanner. No nosso caso, nós vamos precisar da classe que está no pacote java.util. Aí eu selecionei, já apareceu aqui na linha 8 a instrução import java.util.scanner. Voltando aqui para o código, eu vou dar um nome para o meu objeto de teclado. Nós vamos estudar mais sobre classes e objetos
daqui a algumas aulas. Mas eu quero que você saiba que para você utilizar um objeto, nós precisamos inicializar esse objeto. E como é que eu faço isso? Através dessa palavrinha aqui, new. Após a palavra new, nós vamos chamar o construtor que é responsável por inicializar o meu objeto. Esse construtor ele tem o mesmo nome da minha classe. Da qual o objeto pertence. Neste caso, o teclado pertence à classe Scanner. Então, o construtor também vai se chamar Scanner. E nesse exemplo, eu preciso passar aqui um argumento, que é system.in, indicando que a informação vai vir da entrada do meu dispositivo. Neste caso, o teclado. Agora eu vou declarar aqui também um objeto chamado nome pessoa, do tipo string, que recebe teclado.next. Olha só, aparece várias opções com next, mas como eu quero pegar uma string, uma sequência de caracteres, então eu vou utilizar o método nextLine. Esse método vai retornar para mim a string que o usuário digitar, que a gente deseja que seja o nome dele. Vamos fazer o seguinte, para que o usuário saiba o que ele tem que digitar, é sempre bom colocarmos uma mensagem. Então eu vou botar aqui, digite seu nome, senão o programa vai ficar lá esperando o cara digitar e ele não sabe o que ele tem que digitar. Semelhantemente, eu vou botar aqui uma mensagem pedindo para o usuário digitar a idade dele. Digite sua idade. E logo abaixo eu vou declarar aqui uma variável do tipo int, vou chamar de idade pessoa, aonde ele também vai receber o valor que foi digitado ali pelo usuário no teclado. Então eu vou chamar novamente o meu objeto teclado, que é do tipo scanner, e o método next, mas agora não mais nextLine, mas sim nextInt, pois a minha variável idade pessoa é do tipo int. Para finalizar, vou mostrar uma mensagem informando aqui o que o usuário digitou. Então vou botar aqui nome, concatenar a minha string com o valor que está no objeto nome pessoa. E também mostrar aqui a idade, pegando o valor que está na variável idade pessoa. Muito bem, então aqui o meu programinha, bem pequenininho, bem simples. Vamos aqui compilar. Olha só, na saída já apareceu aqui, digite seu nome. Aí eu venho aqui e boto Ulisses Souza. Digite sua idade. Vou colocar aqui 38. E finalmente, teclo Enter e ele vai mostrar a mensagem nome, Ulisses Souza, idade, 38. Certo, pessoal? Então, veja como foi um exemplo bem simples, onde utilizamos aqui um objeto da classe Scanner, outro objeto da classe String e uma variável do tipo int. Eu sugiro que você faça outros exemplos, faça este exemplo, teste lá, vê se vai dar certo, e faça outros exemplos também com outras variáveis de outros tipos. Então, espero que esta aula tenha te ajudado a entender mais sobre os tipos primitivos, entrada de dados, e também eu peço para você compartilhar com o seu colega que está aprendendo a linguagem de programação Java. Tá ok? Então, na próxima aula eu espero você para nós falarmos sobre os operadores aritméticos. Tudo bem? Então, Deus abençoe você e até a próxima aula, gente. Valeu!